Olá, boa noite a todos. Estamos aí em mais uma quarta-feira para nossos estudos e vamos antes mostrar aí o nosso WhatsApp, que já está na tela, aliás, para que vocês possam estar comunicando conosco, com a nossa instituição. Esse é um telefone institucional que funciona só o WhatsApp, para que vocês possam estar mandando para nós, principalmente, nomes para encaminharmos para tratamento à distância no final do nosso estudo de hoje. Nós faremos uma oração em favor desses nomes encaminhados durante a semana e vocês podem estar utilizando também para comunicar conosco, sugerindo temas, fazendo algum questionamento da instituição. Tá aí na tela também o nosso Instagram, a fim de que vocês possam estar compartilhando, divulgando, né? Esse é um trabalho importante, que é uma maneira que a gente tem de contribuir com esse trabalho e principalmente indicando para os companheiros que não podem, muitas das vezes, frequentar presencialmente a nossa instituição, que funciona toda segunda-feira, às 20 horas, aqui em Sobradinho mesmo, na quadra 4, área especial número 3, onde fazemos todo o trabalho do centro espírita, reunião pública, passes, tratamento à distância, inclusive esses nomes que são encaminhados por esse telefone, nós também levamos para os trabalhos presenciais, onde é feito também o acompanhamento, o tratamento espiritual à distância para esses irmãos. Para iniciar, nós vamos ler aqui um trecho do Evangelho. Vamos fazer uma leitura rápida aqui na passagem que está em Mateus, capítulo 3, versículo 25. E logo em seguida faremos a nossa oração e iniciaremos aí o nosso estudo. O nosso tema de hoje é intitulado Além do Sono, que é uma mensagem do mentor espiritual que aparece no livro de André Luiz, No Mundo Maior, em que ele nos traz um estudo sobre essa questão importantíssima, no qual tiramos alguns trechos. Selecionamos então essa passagem de Mateus: mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Está lá, portanto, em Mateus capítulo 13, versículos 25. Convidamos a todos a fazermos a nossa oração, rogando ao Mestre Jesus as bênçãos para o nosso estudo de hoje, para que possamos aprender um pouco mais com a espiritualidade em torno dos teus ensinamentos divinos, clareando a nossa mente para melhor conduzir as nossas vidas com melhor proveito, tentando melhorar cada vez mais através do nosso esforço pessoal, naturalmente com auxílio, e rogamos da tua bondade divina através dos mensageiros de luz. Que a tua paz e o teu amor, o amor de Mãe Maria Santíssima e de todos esses espíritos que nos acompanham em nossa jornada reencarnatória, a fim de que possamos dar sequência à aprendizagem de que necessitamos para melhor te servir e melhor equilibrar as nossas vidas. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, amigos, esse tema é um tema muito bacana, além do sono, como nós já mostramos em estudos anteriores, lembrando que todo o nosso estudo está gravado no YouTube, lembrando que não precisa ter link, você pode acessar toda quarta-feira, como você está fazendo agora, como você fez, né? Toda quarta-feira às 20 horas, você entra lá no YouTube e digita GER Sobradinho. Automaticamente você conecta conosco. Essas letras iniciais correspondem ao nome da nossa instituição, que é Grupo Espírita Regeneração. Você digita lá GER Sobradinho e você tem acesso aí a tantas aulas. Essa aula nossa é de número 145. Então tem 144 estudos, né, com esse 145, que vai estar à disposição. E nós já estudamos um pouco sobre o sono, mas essa é uma mensagem do espírito Calderaro, que o Chico Xavier recebeu, está no livro Vozes, Instruções Psicofônicas, no qual ele é um mentor que aparece lá no livro de André Luiz, No Mundo Maior.
E é um tema muito bacana porque é um fenômeno que ocorre conosco toda vez que dormimos. Geralmente, costumeiramente, à noite, né? Mas todo fenômeno do sono, nós desligamos do corpo físico. Esse é um assunto, é um tema que nós já colocamos aqui várias vezes. Chegamos a estudar o título, né? As auras, os corpos. Então, hoje nós vamos pegar uma mensagem de orientação de Calderaro, no qual nós tiramos alguns trechos para análise nossa aqui desse estudo. Então vamos lá. A mensagem começa assim, dentro do trecho que nós selecionamos. Além do sono é o título da mensagem do livro Instruções Psicofônicas. Dia e noite no tempo simbolizam existência e morte na vida. Olha que bacana, já nesse trechinho que nós selecionamos, porque a espiritualidade sempre afirmou que o sono é treino para a morte. Ou seja, o fenômeno espiritual que ocorre no momento do sono, ele é idêntico ao nosso desencarne, ao momento da morte, onde há um desligamento dos corpos, com a diferença de que, quando dormimos, essa ligação permanece nos laços fluídicos, nos cordões fluídicos, no qual, quando você acorda, seu corpo se junta novamente aos demais corpos. No caso, ao corpo físico. No desencarne, esse fenômeno é idêntico, só que esses laços, esse campo energético que une o corpo, eles se desatam, como Allan Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos. Ele se desfaz, ele se desprende, ele se desliga, não sendo possível mais você reintegrar ao seu corpo físico. Quando isso acontece, é dizer que ocorreu o desencarne. Por isso que Calderaro já coloca nesse primeiro parágrafo, que nós selecionamos naturalmente. Dia e noite no tempo simbolizam existência e morte na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há noite proveitosa sem dia correto. Então ele começa a falar, a discorrer, que é muito importante. Tudo está integrado. Tudo está muito bem integrado em relação à nossa vida. Ou seja, as noites, o aproveitamento no desligamento do corpo, no qual nós vamos para o plano espiritual, fica só o corpo em repouso e todo o nosso corpo espiritual vai para o plano onde nos encontramos com a espiritualidade. Qual espiritualidade? Depende do nosso proveito. Depende do que fazemos, do que pensamos, do que nós realizamos em vida. Porque ele fala no tempo, ao longo da nossa vida. Então é muito importante nós termos esse entendimento. Às vezes a gente acha que o fato de orarmos antes da noite é suficiente para que possamos ter boa convivência no mundo espiritual. E não é assim. É todo um conjunto de realizações, onde tudo está integrado. Não desintegra o que fazemos, o dia, não se separa pelo fato de dormirmos e irmos para o plano espiritual. Não é assim. Então, por isso que já nessa primeira imagem, nesse primeiro slide, Calderaro já nos adverte que não há morte libertadora. Não é porque desencarnamos que nos tornamos bons. E não há consequências de nossos atos na vida. Não é assim. Né? Assim como as nossas noites, os nossos encontros espirituais, depende do dia que tivemos,
daquilo que temos feito. Então não há noite proveitosa sem dia correto. Calderaro continua da seguinte maneira: vocês não ignoram que a atividade espiritual da alma encarnada estende-se além do sono físico. Continuamos no plano espiritual. No entanto, a invigilância e a irresponsabilidade à frente de nossos compromissos geram em nosso prejuízo, quando na Terra as alucinações hipnogógicas, toda vez que nos confiamos ao repouso. Então, geram em nosso prejuízo, quando na Terra as alucinações hipnogógicas, toda vez que nos confiamos ao repouso. Ou seja, a invigilância, a irresponsabilidade, que é o que somos, o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos, o que falamos. Isso tudo representa o resultado que vai exteriorizar na sequência das nossas atividades que se prolongam além dia, quando do nosso repouso, do nosso sono no plano espiritual. Então, se nós formos raciocinar, nós não paramos. Quando nós dormimos, simplesmente o nosso corpo entra em repouso, mas o nosso espírito não. Ele continua no plano espiritual. Ele vai conviver, vai ter uma convivência com o tipo de espírito de acordo com a nossa postura devida. Por isso que ele fala ao longo do tempo. No tempo. Então não é só num dia. Então o nosso dia a dia, ele tem que ser constantemente de boas ações, de boas condutas, para que todo esse conjunto energético que produzimos, ao que pensamos, ao que falamos, ao que fazemos, ao que sentimos, possa nos ajudar, então, na nossa convivência. Naturalmente, nós estamos entendendo que, quando nossas ações se referem a boas condutas, lógico que as companhias espirituais serão de boas condutas. O contrário é verdadeiro. Quando as nossas práticas diárias não condizem com os ensinamentos superiores divinos, nossa convivência vai se corresponder com espíritos daquela envergadura inferior, correspondendo aí às nossas ações, às nossas condutas. Calderaro continua a falar assim: é natural que o dia mal vivido exija a noite mal assimilada. É isso. Dia não vivido com equilíbrio, noite mal assimilada. O espírito menos desperto para o serviço que lhe cabe, certamente encontrará, quando desembaraçado da matéria densa, desembaraçado, desligado da matéria do corpo físico, trabalho imperioso de reparação a executar. Olha só a imagem que nós colocamos. Quando nós dormimos, o nosso corpo se desprende, se desliga, entra em repouso e nosso corpo espiritual, então, vai para o plano astral. Encontrar com os espíritos que correspondam ao nosso campo vibratório em função daquilo que somos, daquilo que fazemos. Olha só o que ele fala
É natural que o dia mal vivido exija a noite mal assimilada. E que teremos um trabalho imenso para reparar essa nossa postura quando ela não é edificante, quando ela nos traz prejuízo de conduta. Porque esse fenômeno de desligamento ocorre toda vez que nós dormimos. Quando nós temos problema de insônia, quando não conseguimos dormir, não houve esse desligamento. É falha nesse desligamento. Mas quando o sono surge, não tenhamos dúvida. Nosso corpo entra em repouso e nós nos deparamos num plano espiritual, como ele fala aqui, ó, sem embaraço. Ou seja, desembaraçado, ou seja, desligado. Nós nos tornamos aquilo que somos verdadeiramente no plano espiritual. Não adianta, se eu tiver uma índole má, eu simplesmente fazer uma oração de qualquer maneira, sem estar imbuído verdadeiramente de valores espirituais. Não adianta eu falar, hoje eu quero encontrar com os bons espíritos, com meu anjo da guarda. Eu gostaria de ir na colônia de minha origem. É preciso ter merecimento. Esse merecimento é feito por conquista nossa, pelos nossos afazeres, nesses componentes físico, de ação, pensamento, aquilo que falamos, aquilo que sentimos. Ou seja, quando desligamos, estamos desembaraçados desse corpo, no desligamento, nós vamos nos deparar com aquilo que somos verdadeiramente. E automaticamente encontraremos com aqueles espíritos que se afinam conosco, com aquilo que somos. Então é preciso estarmos atentos para que esse desligamento, que é natural e que ocorre em todo momento de sono, possamos estar mais preparados. Calderaro prossegue e fala assim: por esse motivo, grande maioria de companheiros encarnados gasta as horas de sono exclusivamente em esforço compulsório de reajuste. Ou seja, meus irmãos, como a nossa vida é dinâmica, como a nossa vida ela não para, ela continua além do sono, algo acontece conosco. Quando estamos com boas companhias ou quando estamos com más companhias. Isso é um fato. Tem um estudo de André Luiz no livro Missionários da Luz, que eu adoro, gosto muito. Fizemos um estudo aqui em 2 etapas, intitulado No Plano dos Sonhos. Pesquisa lá no YouTube, nesse canal, que você vai ver. São 2 estudos, parte 1 e parte 2. Onde vai estudar exatamente esse nosso desligamento, porque muitos de nós temos reuniões, encontros com espiritualidade superior, participamos de cursos, de estudos. E André Luiz, lá no Missionários da Luz, ele estuda 2 casos, no mesmo capítulo, nesse mesmo capítulo Plano dos Sonhos, de 2 alunos, de 2 trabalhadores, de 2 médiuns, que faltam a esse curso no plano espiritual. Pesquisa lá, leia no livro ou assista a aula por aqui, que você vai ver como é interessante. E todos nós estamos em condições de acontecer o que aconteceu com eles lá, ou como está falando aqui, do nosso
despreparo, da nossa falta de atenção a esses aspectos e falta de conduta, de preparo ao longo da vida. E muitas das vezes nós deixamos muito a desejar a espiritualidade, que espera por nós condições melhores para que eles possam nos orientar, nos tratar no plano espiritual. Então, muitas das vezes, perdemos tempo, como ele fala aqui, gastamos um esforço muito grande da própria espiritualidade para nos equilibrar. E Calderaro, ele continua assim, ó, mas se o aprendiz do bem atende à solução dos deveres que a vigília lhe impõe, torna-se, como é justo, além do veículo físico, precioso auxiliar nas realizações das esferas superiores. Meus irmãos, nós podemos ser úteis ao plano maior da vida. Nós podemos nos preparar dessa nossa vida ao longo dos nossos dias pelo esforço próprio. Nós podemos, com esse preparo, ter melhores condições de vivência no plano espiritual. Nós podemos nos encontrar com os amigos espirituais, com os anjos da guarda, com os espíritos que estão responsáveis pela nossa trajetória reencarnatória. Nós podemos ser úteis. Assim como aqui na vida, além dos nossos compromissos materiais, de convivência, de manutenção, de relacionamento familiar, de sustento familiar, nós podemos estender isso, como acontece com muitos de nós, ir além, auxiliar ao próximo, fazer algo, uma boa ação. A mesma coisa acontece no plano espiritual. A espiritualidade espera contar conosco. Esses recursos espirituais, através do nosso esforço e do nosso preparo para esse sono, ele não é só de um dia, mas é ao longo da nossa vida, no tempo, como lemos lá na nossa primeira fase, selecionada para hoje, nós podemos ser úteis para nós, nos beneficiando dos recursos espirituais, como podemos ser úteis para aqueles que sofrem. Tem o que fazer. Podemos ser úteis. Calderaro continua assim, ó. Vocês não desconhecem que quase todas as moléstias, doenças rotineiras, são doenças da ideia, origem do pensamento, centralizadas em coagulações de impulsos mentais, forma pensamento, é aquilo que pensamos, aquilo que geramos na mente. E somente ideias renovadoras representam o remédio decisivo. E essas ideias renovadoras podem ser alimentadas no plano espiritual. Os mentores espirituais podem nos ajudar, podem contribuir conosco, nos auxiliando na orientação da nossa corrigenda, de nossas condutas. Um fato Calderaro destaca para nós aqui, que são as doenças. E ele fala, vocês não desconhecem, nós já estudamos aqui em mais de uma vez, com textos, temas diferentes. A questão das doenças, ela é de origem mental. São doenças da ideia, do pensamento. A espiritualidade chega a falar em doença fantasma, que não existem verdadeiramente instalada na área física. E a espiritualidade pode nos ajudar. Um desses mecanismos é no momento do sono. Lembra que nós já falamos que a vida dá um jeito de nos ajudar de alguma maneira? Independentemente da nossa crença religiosa, daquilo que somos, daquilo que fazemos, dos nossos conceitos em relação à vida.
porque o momento do sono ele é idêntico, ele é oportunidade para todo ser reencarnado, para todo e qualquer espírito, independente da vida que leva. Todos dormem, todos desligam do corpo e encontram com os espíritos, independente de suas crenças. Todos, independente da sua religião, de se acredita ou não no mundo espiritual, na vida pós-morte, todos nós dormimos e nos encontramos, nos deparamos com esses espíritos no plano espiritual. Por isso que Calderaro não está falando só para os espíritas. Vocês não desconhecem, porque é uma informação que todos nós temos. Todos nos deparamos com os nossos mentores ou com aqueles espíritos no nível mental que nos encontramos. Podemos intitulá-los como obsessores. Ou seja, são espíritos que desejam mal para nós, aproveitam do momento do sono, como nós vamos mostrar aqui, para arquitetar planos inferiores. E nós podemos fazer algo e deixar que a espiritualidade faça algo por nós. Calderaro vai à frente por ocasião do sono e de sugestões salvadoras, que, na maior parte dos casos, somente os encarnados, com assistência da vida superior, podem doar a outros encarnados. Olha só como podemos ser úteis. Por que ele fala isso? Porque nós, voltando na imagem, nós temos esse segundo corpo aí que nós intitulamos como duplo etérico. De propósito, colocamos essa imagem com 3 corpos. Existem mais. Na aula citada aqui, vocês podem estar pesquisando. Mas, por objetivo de hoje, nós escolhemos essa imagem por causa disso. O marrom aí é o corpo físico, esse cinza clarinho é o duplo etérico. Vou voltar na imagem do texto. Ele fala: por ocasião do sono é possível a ministração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis, por intermédio da transfusão de fluidos e de raios magnéticos, de emanações vitais e de sugestões salvadoras que, na maior parte dos casos, somente os encarnados, com a assistência da vida superior, podem doar a outros encarnados por causa dos fluidos que nós temos, que só nós encarnados possuímos, que é esse segundo corpo, que é o corpo etérico. Quando nós desencarnamos, nós perdemos não só o corpo físico, como esse segundo corpo físico, chamado de duplo etérico, porque ele é ligado à matéria, ele é de uma energia que só nós encarnados é que temos, porque os espíritos não têm esse corpo. Eles vão ter os outros aí que nós já estudamos aqui. Por isso que ele fala, podem, com assistência da vida superior, porque somente os encarnados, com auxílio da espiritualidade, pode doar a outros encarnados, assim como auxiliamos também os espíritos que necessitam do amparo, da assistência. Nós podemos ser úteis. Nós podemos ser úteis. Então, esse fenômeno do desligamento do corpo, que ocorre toda vez que dormimos, é muito importante para nosso conhecimento, para o nosso preparo. Nós vamos interromper a mensagem de Calderaro e vamos colocar aqui um estudo de Ivone A. Pereira. Olha o que ela fala desse momento do sono. Depois a gente volta para Calderaro.
Ela intitula lá em graves obsessões, que são esses espíritos que utilizam do nosso campo inferior exatamente no momento do sono. Olha o que a Ivone fala. Uma das mais graves obsessões é aquela provocada pela hipnose ou sugestão do obsessor sobre o indivíduo. Ivone é a médica que escreveu lá Memórias de um Suicida e tantos outros livros. Uma médium de envergadura extraordinária, muito admirada pelo Chico Xavier. Ele chega a intitular o livro Memória do Suicida como um dos livros mais importantes da doutrina espírita. O Chico falava isso. Então a Ivone nos traz esse estudo de que as piores obsessões são travadas no momento de sono. Quando a entidade hipnotiza, colocando sugestões no indivíduo e prossegue ela durante o sono da noite. Uma das mais graves obsessões é aquela provocada pela hipnose ou sugestão do obsessor sobre o indivíduo durante o sono da noite, despertando esse homem que foi hipnotizado lá pelo campo inferior, poderá realizar os piores desatinos, cumprindo as ordens recebidas do obsessor. E ninguém desconfiará que ele se encontra sob julgo obsessivo. Daí a necessidade da oração diária a favor de obsessores, o que, ademais, é uma expressão de genuína caridade. Está lá no livro A Luz do Consolador, no capítulo intitulado Obsessão. Olha como é sério esse momento do sono. E isso ocorre sempre. Toda noite, né? Geralmente, né? Tem aqueles que trabalham à noite, dormem nos outros horários. Toda vez que dormimos, gente, nós nos deparamos com o mundo espiritual. O que nós queremos de companhia no momento do sono? Quais as atividades que nós queremos no momento do sono? Com quais tipos de espíritos queremos encontrar no momento do sono? A espiritualidade superior espera por nós no plano espiritual. Quando você lê lá a mensagem completa de Calderaro, que está lá na lição 49 do livro Instruções Psicofônicas, lição 49, lê na íntegra, que nós tiramos aqui um trecho só, para nosso estudo de hoje, para não alongar tanto. A espiritualidade espera o nosso esforço, o nosso preparo, e lá ele detalha como a espiritualidade espera por nós, para que nos melhoremos, nos esforcemos a cada dia, a cada momento, diante das nossas provações, diante da luta que viemos travar no projeto reencarnatório. Todos nós, eles esperam resultados do nosso esforço, para que a gente possa encontrar com eles. E lógico, essa espiritualidade que nos ama, que nos ajuda, que nos quer bem, eles nos ajudam dentro das suas limitações, porque depende de nós, o nosso preparo, a nossa condição. Depende de nós, o nosso esforço, a nossa busca. E ele pega e fala, depois que ele discorre toda essa fala de que nós podemos nos esforçar e que eles esperam pelo nosso empenho, Calderaro vai à frente e fala: é natural, lógico, não venham a colher resultados de imediato nas faixas mnemônicas da recordação. A nossa mente, no momento que ela mergulha no corpo físico, no acordar, nós temos o esquecimento do passado, nós temos as nossas limitações, mas não a falta de assistência, de amparo, de recurso espiritual que são colocados em nosso campo energético.
Mas pouco a pouco, nossos recursos associados crescerão, oferecendo-nos mais alto sentido de integração com a vida verdadeira e possibilitando-nos o avanço progressivo no rumo de mais amplas dimensões dos domínios do universo. Para melhorarmos, para caminharmos nessa luta, temos que ter apoio, temos que ter ajuda da espiritualidade. Eles estão apostos diante de vários recursos, de várias maneiras, de várias possibilidades. Tem essa no momento do sono. É fácil, porque todos nós dormimos. Encontramos com a espiritualidade. É difícil o nosso preparo? Não tenha dúvida, que nós estamos travando uma luta contínua para o nosso aperfeiçoamento. Mas ele é dinâmico, ele é fácil quando nos preparamos, porque nós encontramos com qualquer espiritualidade. Depende da nossa conduta, do nosso desejo verdadeiro. E Calderaro deixa claro, gente, que a espiritualidade espera isso de nós. Isso é que é bacana. Nós não estamos sozinhos. Se eu hoje me sinto sozinho, abandonado, isso é um problema que eu estou criando no meu campo mental, porque não é verdadeiro. Está claro na lição de Calderaro, lá no Instruções Psicofônicas. Uma mensagem espetacular, repito, na lição 49. Vamos ler ela na íntegra. E você vai ver, gente, que a espiritualidade, ela é louca, ela ama, ela adora, ela está pronta para nos ajudar e depende só de nós. Da nossa conquista, do nosso merecimento, e depende só de nós. E Calderaro, então, escolhemos um trecho final que ele fala assim: a alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico e, desde a Terra, vive por antecipação na sublime imortalidade. Não é necessário desencarnarmos tão somente, ou somente vivermos essa alegria espiritual de convivência no momento do sono. Ele fala que desde a Terra, não é só na hora que você dorme, mas vale a pena o esforço, a nossa luta para melhorarmos, para que não só durante a nossa vigília, mas no momento do nosso repouso, do nosso descanso do corpo físico, possamos, além do sono, termos as orientações divinas prontas, assim como ocorreu conosco quando estivemos num plano espiritual antes de reencarnarmos. Tínhamos uma vida, uma convivência, uma colônia junto aos grandes espíritos que nos amam e que projetaram a nossa vida atual. Eles esperam por nós todos os dias para nos instruir, para nos tratar, para colocar fluidos bons no nosso campo, para que isso possa diluir durante um dia pelo esforço nosso de querer bem a vida, de querer bem o nosso próximo, de querer bem a nós mesmos na mudança de nossa postura, para melhor servir ao programa divino estabelecido para nós na presente encarnação, diante e independente de qualquer problema que temos ou que temos que passar, porque estamos na hora certa, no lugar certo, na vida certa, na convivência certa com aqueles que temos que conviver para o nosso progresso espiritual. Nos apeguemos à espiritualidade, não de maneira estanque, parada, simplesmente associando a mente e nada a fazermos, mas nos liguemos à espiritualidade de maneira dinâmica, para que cada dia possamos movimentar as nossas vidas com propósitos superiores, com a fé
determinante de que algo de melhor irá nos acontecer e que esse momento pode acontecer agora, no meu sentir. Eu posso absorver esse campo vibratório agora. Não somente no momento do sono, no momento da morte, quando voltamos para o plano espiritual de origem verdadeira e superior. Depende de nós. Possamos rever esse estudo, possamos reler a lição na íntegra nesse livro espetacular, porque o Chico teve 3 livros onde as mensagens são através de psicofonia. Um deles é esse aqui, Instruções Psicofônicas. Então é uma mensagem extraordinária desse espírito altamente evoluído, que foi o instrutor de André Luiz no livro No Mundo Maior, e que nos traz essa lição espetacular para nosso conhecimento, que faz parte desse estudo semanal que temos trazido nas quartas-feiras como hoje. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco hoje e sempre. Graças a Deus, convidamos a todos nesse momento a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram os seus nomes para tratamento à distância. Amado Mestre querido, é com muita alegria, Senhor, que te rogamos, a Ti, a Mãe Maria Santíssima, através de suas caravanas, através de Celina, sua mensageira divina, e a todos os espíritos ligados às nossas vidas, aos anjos da guarda, porque estão sempre presentes na existência de cada um, para que as bênçãos divinas, que as bênçãos superiores possam cair sobre nós, fortalecendo a nossa mente e o nosso coração, para que a nossa vida seja dinâmica, voltada para o Teu Evangelho. Que as lições que nós absorvemos possamos colocar em prática por nós mesmos, porque no momento que eu melhorarmos, eu estarei exteriorizando isso para aqueles que convivem comigo, um processo altamente natural. Que as Tuas bênçãos, Senhor, que o amor de Mãe Maria Santíssima possa envolver a todos os nossos irmãos que mandaram os seus nomes para tratamento à distância e para todos os que sofrem nesse mundo físico e extrafísico, encarnados e desencarnados. E que a cada semana possamos estar aqui para renovar os nossos estudos, os nossos conhecimentos, as nossas energias, para melhor Te servir, melhorando a nós mesmos pelo esforço pessoal. Que a Tua paz e o Teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, vamos mostrar agora para vocês aquela campanha permanente que nós fazemos, da campanha, né, da cesta básica. Nós colocamos sempre aí para ficar gravado, né? Porque quando você rever a aula ou for mostrar para alguém, vai estar aí a nossa campanha, você pode parar o vídeo, né? Pegar os detalhes, né? Os itens que compõem a cesta básica, e também temos a campanha do enxoval das nossas mãezinhas que são assistidas também pelo nosso trabalho social. Tá aí a lista do enxoval, né? Que são muitos itens, que um kit, né, que é dado para as mães, tá bom? E aqui os dados da nossa conta bancária. Aí o Pix, a nossa agência aí, o nome da mantenedora da nossa instituição. Essa conta ela é específica para o trabalho social. Quando nós conseguimos juntar certo valor, nós então montamos a nossa cesta básica, distribuindo para nossas famílias. E nós mostramos por aqui também as fotos de todo esse trabalho, para que vocês tenham conhecimento do que nós fazemos, da sua ajuda, dos seus recursos. Tá bom? Então tá aí o nosso trabalho, curta o nosso vídeo, convidem seus amigos para não só contribuir conosco para o nosso trabalho social, mas acompanhar os nossos estudos, tão importante para nossas vidas, tá bom? Um abraço carinhoso a todos, até a próxima quarta-feira com um novo estudo. Abraço, até lá.